Vocês estão no canal mais curioso. Sejam muito bem-vindos. No dia 17 de julho de 2007, os veículos de comunicação brasileiro noticiavam a que seria a maior tragédia na aviação do Brasil. O horror em Congonhas assombra o país. O Brasil acompanha a dor das famílias de vítimas do maior acidente da história da nossa aviação. Bombeiros trabalham há mais de 24 horas nos escombros para resgatar corpos. As causas da tragédia começam a ser investigadas. A aeronáutica afirma que nenhuma hipótese pode ser descartada. E o presidente Lula manda a Polícia Federal verificar se houve irregularidades na obra de reforma da pista. Os parentes dos passageiros mortos chegam a São Paulo para o reconhecimento dos corpos. Hoje irei mostrar a vocês os 7 maiores desastres aéreos e mais terríveis que já ocorreram no Brasil. Se acomodem, que vamos começar o vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Número 7. Desastre do voo Pan-Air 026. Voo Pan-Air do Brasil 026 era uma linha aérea que ligava a América do Sul à Europa, sendo operado pela empresa Pan-Air do Brasil. A linha aérea tinha seus terminais em Buenos Aires e Londres, sendo realizadas escalas no Rio de Janeiro, Lisboa e Paris. No dia 20 de agosto de 1962, durante a escala no Rio de Janeiro, a tripulação do Douglas DC-8 PPPDT não conseguiu decolar da pista 1432, do aeroporto do Galeão. O voo 026 da Pan-Air do Brasil teve início no aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires, na tarde de 20 de agosto de 1962. Após a decolagem, realizada às 16 horas e 15 minutos, o voo transcorreu normalmente, tendo realizado uma rápida escala em Campinas Viracopos, até a escala seguinte no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Após o pouso, a aeronave seria reabastecida e preparada para a travessia do Atlântico, enquanto que alguns passageiros embarcariam com destino à Europa. Por volta das 22 horas e 30 minutos, a tripulação iniciaria a corrida para a decolagem. Após ter alcançado 175 nós e ultrapassar V1, último ponto de abortar a decolagem, o DC-8 não levantaria voo. Com isso, a tripulação iniciaria os procedimentos para abortar a decolagem. Mesmo utilizando os freios, reversão dos motores e o freio de emergência, a aeronave continuaria correndo em grande velocidade e ultrapassaria o final da pista, colidindo com o muro do aeroporto, perdendo um de seus motores, parte do trem de pouso e deixando um rastro de combustível por conta de um vazamento ocorrido nos tanques das asas. Após sair das dependências do aeroporto, o DC-8 atravessaria a Avenida Beira-Mar e mergulharia nas águas da Baía de Guanabara, incendiando-se em seguida. Os destroços do DC-8 flutuariam cerca de 25 minutos, permitindo que a maioria dos seus ocupantes conseguisse sair. Ainda assim, 13 passageiros, incluindo um recém-nascido, e uma tripulante morreriam afogados. Logo após o acidente, foi criada uma comissão de investigação. Com base nos destroços, depoimentos e principalmente no plano de voo, os investigadores concluíram que a causa do acidente residia na configuração incorreta do estabilizador horizontal. A causa do acidente foi a interrupção da decolagem quando o avião não conseguiu ser rodado a uma velocidade de 175 nós. Porque o estabilizador horizontal havia sido incorretamente ajustado para menos de 1 grau e 3/4 negativos, nariz para baixo, ao invés de 3 graus positivos, nariz para cima. Contribuíram para o acidente a demora do piloto em comando, em abortar a decolagem e a utilização de procedimento inadequado de rejeição das mesmas. Apesar de a decolagem ter sido abortada, o DC-8 continuou rolando pela pista até atingir o seu final. Após colidir e derrubar o muro do aeroporto, o DC-8 atravessaria uma avenida e mergulharia nas águas da Baía de Guanabara. Dos 120 ocupantes da aeronave, 14 morreram afogados, incluindo um bebê de poucos meses de idade. Número 6. Voo Chapecoense, no ano 2016. Que causou 71 mortes. O Avro Rua J85,
da Lâmia, levava a delegação da Chapecoense e jornalistas para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, quando ficou sem combustível e caiu perto do aeroporto de Medellín. Dos 77 ocupantes, apenas 6 sobreviveram. Uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro aconteceu em 28 de novembro de 2016, quando o avião que transportava a equipe da Chapecoense, jornalistas e convidados caiu perto de Medellín, na Colômbia. O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional José Maria Córdova, onde a Chapecoense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Dos 77 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 6 sobreviveram, 3 jogadores, 2 membros da comissão técnica e um jornalista. As outras 71 pessoas morreram na queda, que foi causada por uma pane seca, ou seja, falta de combustível. A tragédia comoveu o mundo inteiro e gerou uma onda de solidariedade e homenagens aos mortos e aos sobreviventes. Número 5. Voo Transbrasil 303, 1980. Um Boeing 727 da Transbrasil caiu durante uma tentativa de arremetida no aeroporto de Florianópolis. O voo Transbrasil 303 foi um voo comercial que partiu de São Paulo para Florianópolis no dia 12 de novembro de 1980, com 50 passageiros e 8 tripulantes a bordo. Durante a aproximação para o pouso, o avião enfrentou uma forte chuva e ventos cruzados, que dificultaram a visibilidade e a estabilidade. Por volta das 20 horas e 38 minutos, a aeronave se chocou contra o lado norte do Morro da Virgínia, na localidade de Ratones, cerca de 24 quilômetros ao norte do aeroporto de Florianópolis. O forte impacto da aeronave com as árvores existentes no local fez com que a fuselagem fosse completamente destruída, lançando parte dos passageiros para fora da mesma, incluindo apenas 4 sobreviventes. O local da queda, de difícil acesso, só foi alcançado pelas equipes de resgate por volta das 22 horas. Enquanto uma equipe resgatava 4 sobreviventes, outra abria uma clareira na mata para permitir o pouso de um helicóptero. Durante a madrugada, os 4 sobreviventes foram removidos de helicóptero para hospitais de Florianópolis enquanto que os corpos dos passageiros e tripulantes mortos eram reunidos para serem transportados para o Instituto Médico Legal. Na manhã de 13 de abril, as autoridades tiveram de conter centenas de pessoas que tentavam invadir o local da queda. Algum tempo depois, um dos sobreviventes morreu, reduzindo o número de sobreviventes para 3. O piloto até tentou arremeter, mas não conseguiu evitar a colisão com o Morro da Virgínia. O impacto causou uma grande explosão e um incêndio, que consumiu a maior parte da aeronave. A tragédia resultou na morte de 55 pessoas, dos 58 ocupantes do voo. Após o acidente, a Força Aérea Brasileira acelerou a implantação do Sindacta II em novembro de 1982, enquanto que a Infraero implantou, entre julho de 1981 e abril de 1982, um novo sistema de auxílio à navegação no aeroporto Hercílio Luz, composto de radar, ILS, DME e VOR, enquanto que o obsoleto equipamento NDB foi desativado. A Transbrasil vivia uma grave crise financeira desde 1975, sendo agravada pelo acidente e por incidentes, ameaças de greve, demissões. Para não falir, em meados de 1987, a Transbrasil tinha uma dívida de cerca de 120 milhões de dólares. A companhia aérea aceitou receber grandes aportes financeiros do governo brasileiro, que chegou a intervir na direção da empresa entre 1988 e 1989. Após gestões desastrosas, a empresa encerrou suas atividades em 2003, deixando uma dívida de cerca de 1,5 bilhão de reais. Número 4.
A tragédia do voo 168 da VASP. O VASP 168 era um voo comercial que partiu de São Paulo para Fortaleza em 8 de junho de 1982. Um Boeing 727-1200, com 137 pessoas a bordo. No entanto, o avião nunca chegou ao seu destino, pois se chocou contra a Serra da Aratanha, a cerca de 35 quilômetros da capital cearense. Todos os 137 ocupantes do Boeing morreram na colisão, fazendo com que este seja o quarto mais grave acidente da aviação comercial brasileira, superado em número de mortos apenas em 2006 com o voo Gol 1907, na Serra do Cachimbo. O comandante pediu para deixar o nível de cruzeiro a aproximadamente 253 quilômetros de Fortaleza, quando pelas cartas de navegação utilizadas para a aproximação ao aeroporto Pinto Martins deveria fazê-lo a 159 quilômetros. Tanto o controle de tráfego quanto o seu auxiliar não questionaram o motivo de descer tão longe. Ao estabilizar na altitude autorizada pelo tráfego, já dava para ver as luzes da capital cearense. Foi quando o copiloto disse: "E não tem uns morrotes aí na frente?" Nesse momento, o Boeing da VASP já sobrevoava a região de Pacatuba. 6 alarmes de alerta de colisão soaram na cabine, mas o piloto os ignorou. E às 2h53, o Boeing 727 se chocou e explodiu contra a Serra de Aratanha sem deixar sobreviventes. Segundo as investigações, o piloto do VASP 168 desceu abaixo da altitude mínima de segurança durante a aproximação para o pouso, sem ter contato visual com a pista. Além disso, ele ignorou os avisos sonoros e luminosos do Sistema de Alerta de Proximidade do Solo, GPWS, que indicavam que o avião estava em rota de colisão com o terreno. Acredita-se que o piloto tenha sofrido de fadiga, estresse e desorientação espacial, e que tenha confiado excessivamente nos instrumentos de bordo, que estavam mal calibrados. Todos esses fatores levaram o VASP 168 a se chocar contra a montanha, provocando uma grande explosão e um incêndio. Os destroços do avião ficaram espalhados por uma área de 2 km², e muitos corpos ficaram irreconhecíveis. O resgate das vítimas foi dificultado pelo terreno acidentado e pela falta de equipamentos adequados. O acidente do VASP 168 chocou o país e parou o Ceará. Entre as vítimas conhecidas estava Edson Queiroz, empresário cearense e proprietário de um grande grupo empresarial com atuação em vários estados brasileiros. O desastre também gerou uma série de mudanças na aviação civil brasileira, como a revisão dos procedimentos de aproximação e pouso, a melhoria dos equipamentos de navegação e comunicação, e a implantação de programas de prevenção e o controle do estresse dos pilotos. Número 3. Desastre do voo Varig 820. O voo Varig 820 foi uma operação aérea da empresa brasileira Varig, que fazia a rota Rio de Janeiro a Londres, e que protagonizou um acidente fatal no dia 11 de julho de 1973, quando estava em procedimento de pouso numa escala programada, no aeroporto de Orly, em Paris. A aeronave, um Boeing 707, prefixo PPVJZ, partiu do Aeroporto Internacional de Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil. O avião fez um pouso de emergência sobre uma plantação de cebolas, a cerca de 4 quilômetros do aeroporto francês, devido à fumaça existente dentro da cabine, provocada por um incêndio iniciado num dos banheiros do fundo do avião. O fogo, a fumaça e a aterrissagem forçada resultaram em 123 mortes, com 11 sobreviventes, dos quais 10 tripulantes e um dos 117 passageiros. A tragédia teve início numa das toaletes, poucos minutos antes do pouso programado. O avião já se encontrava em procedimentos de descida, com todos os passageiros em seus assentos presos pelos cintos de segurança, quando a fumaça começou a tomar a aeronave. Membros da tripulação tentaram conter o incêndio que principiava no fundo do avião, na área dos banheiros, mas não conseguiram encontrar uma maneira de apagá-lo.
A aterrissagem de emergência foi feita a pouco mais de 1 quilômetro da pista de Orly, num campo de cebolas da vila de Sault-les-Chartreux, ao sul de Paris. Os pilotos não conseguiam ver nada através da fumaça que invadiu a cabine e perderam a comunicação com a torre de comando do aeroporto. Quando a aeronave realizou o pouso de emergência, a maioria das pessoas a bordo já havia morrido, intoxicada pela inalação da fumaça. Apenas um passageiro sobreviveu, Ricardo Trajano, de 21 anos, que se recusou a atender a ordem dos comissários de ficar sentado preso pelo cinto e pousou sentado no chão e agarrado na porta da cabine, enquanto a maior parte da tripulação deixou o avião pela saída de emergência da cabine do piloto. O comandante do voo, Gilberto Araújo da Silva, que sobreviveu à tragédia, desapareceria 6 anos depois, em 1979, quando comandava o voo cargueiro Varig 967 sobre o Oceano Pacífico, na rota Tóquio, Los Angeles, Rio de Janeiro. Entre as vítimas fatais estavam personalidades como o cantor Agostinho dos Santos, a atriz e socialite, Regina Leclerc, o iatista Jorge Bruder, o senador Filinto Miller, então presidente do Senado Federal, e os jornalistas Júlio Delamare e Antônio Carlos Scavone. Todos os sobreviventes escaparam com ferimentos, de queimaduras a fraturas pelo corpo, provocadas pelo pouso forçado no terreno irregular, incluindo o primeiro oficial Antônio Fusimoto, responsável pelo comando nos momentos finais e pelo pouso no campo, por completa impossibilidade de visão do comandante Gilberto Araújo, que teve fratura exposta no braço. A causa mais provável do incêndio foi uma ponta de cigarro acesa que teria sido jogada na lixeira do toalete da aeronave, no orifício coletor de papéis. Após o desastre, a Federal Aviation Administration exigiu medidas de segurança em todos os aviões, como a colocação de avisos proibindo o fumo nos toaletes e a colocação de cigarros nos cestos de lixo, o anúncio aos ocupantes de que é proibido fumar naquele local, instalação de cinzeiros em determinados pontos da cabine e a realização de inspeções periódicas nos toaletes. Posteriormente, o fumo foi banido dos aviões. Número 2. Voo Gol 1907, 2006. O brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol, que fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. A Força Aérea Brasileira deslocou aeronaves para uma operação de busca na região da Serra do Cachimbo, no sul do Pará, no meio da floresta amazônica. Segundo o brigadeiro Bueno, havia 155 pessoas a bordo do avião da Gol. A aeronave menor que participou do choque fez um pouso de emergência no aeroporto da base aérea de Cachimbo, também no sul do Pará. A companhia aérea Gol confirma que uma de suas aeronaves desapareceu. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Um Boeing 737-1800 da Gol colidiu com um jato Legacy, resultando na queda do avião da Gol na Amazônia. O voo Gol 1907 foi um voo comercial doméstico que partiu de Manaus com destino a Brasília e Rio de Janeiro em 29 de setembro de 2006. A bordo estavam 154 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Por volta das 16 horas e 56, horário de Brasília, o Boeing 737-1800 da Gol entrou em rota de colisão com um jato executivo Legacy, que voava na direção contrária. Os dois aviões se chocaram no ar, causando danos severos na asa esquerda e no estabilizador horizontal do Legacy, e arrancando o winglet e parte da asa direita do Boeing. O jato Legacy conseguiu pousar em uma base aérea próxima, mas o Boeing perdeu o controle e caiu em uma área de floresta na região de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Não houve sobreviventes entre os ocupantes do Boeing. Foi o maior acidente aéreo da história do Brasil até então, e o primeiro envolvendo um avião da Gol. As causas do acidente foram investigadas por diversas autoridades, que apontaram falhas na comunicação entre os controladores de tráfego aéreo e os pilotos, bem como na transponder do Legacy, que estava desligado no momento da colisão. Os pilotos do Legacy foram indiciados por homicídio culposo, mas foram absolvidos pela Justiça Brasileira em 2015. As famílias das vítimas receberam indenizações da Gol e da empresa dona do Legacy. Número 1. Voo TAM 3054, 2007.
Um Airbus A320 da TAM ultrapassou a pista durante o pouso em Congonhas, São Paulo, resultando em muitas vítimas. O voo TAM 3054 foi um voo comercial doméstico que ocorreu em 17 de julho de 2007, entre Porto Alegre e São Paulo, no Brasil. O avião, um Airbus A320, não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas e colidiu com um prédio da TAM Express e um posto de gasolina, causando a morte de 199 pessoas, sendo 187 a bordo e 12 em solo. Foi o maior acidente aéreo da história brasileira e o pior envolvendo um Airbus A320 até então. O acidente foi causado por uma combinação de fatores, incluindo a pista molhada e escorregadia, a falha dos pilotos em desativar o manete esquerdo, que controlava o reversor desativado da turbina esquerda, e a falta de sinalização adequada no aeroporto. A investigação também apontou falhas na manutenção do avião, na fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, e na gestão do tráfego aéreo. A tragédia provocou comoção nacional e internacional, gerando críticas ao sistema aéreo brasileiro e à infraestrutura do aeroporto de Congonhas. Várias medidas foram tomadas após o acidente, como a redução do número de voos e passageiros em Congonhas, a reforma da pista principal, a instalação de grooving, ranhuras para aumentar o atrito e a drenagem, e a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as causas e responsabilidades do acidente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Até o próximo Mais Curioso.